Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Quero com este vídeo passar uma mensagem a todos vocês, irmãos aqui paroquianos, pessoas de todos os lugares a quem chegar esse vídeo. Tem uma situação acontecendo aqui na Diocese de Frederico Westphalen que eu gostaria de trazer um pouquinho à tona e discutir sobre um ponto com vocês. Tá? Muitas pessoas me perguntam: Kleber, o que você acha dessa história do nosso bispo, Dom Antônio, né, que está sendo acusado de um grave crime de abuso e assédio sexual contra um jovem, né, que na época do abuso teria entre 13 e 14 anos. E eu tenho conversado com muitas pessoas e decidi fazer esse vídeo aqui, porque assim, quem sabe, quando alguém me perguntar, eu digo, dá uma olhada lá, que eu já dei minha opinião lá. Muita gente tem dúvidas. Será que ele não pode ter feito isso mesmo? Ai, que horror, ai, que vergonha, aqui para nossa diocese, aqui para o nosso lugar, no interior do Rio Grande do Sul, passar por uma coisa dessa, sabendo que este caso tomou a mídia nacional. E, de fato, são coisas que a gente não gostaria de passar, mas na vida tudo é possível e é necessário que nós estejamos prontos para enfrentar de tudo. Muito pouca gente conhece Dom Antônio de perto, muito poucas pessoas dessas que me perguntam tomou o cuidado de buscar fontes, buscar na internet mesmo de pessoas próximas à diocese, dos sacerdotes, de pessoas que convivem lá. Eu sou de uma paróquia que pertence à diocese e que não fica assim tão próxima, então Dom Antônio não vem muito aqui, ele vem só quando tem necessidades pastorais. As pessoas não têm uma convivência direta com Dom Antônio, a gente não conhece a vida pessoal dele, mas a gente conhece, eu no meu caso, conheço muitas pessoas que convivem com Dom Antônio. Tenho amizade com muitos sacerdotes, tenho amizade com muitos leigos, que fazem parte de algum movimento aí mais próximo da catedral, do seminário, Faço parte também de um centro cultural chamado Centro Cultural Dom Bruno Maldaner, que foi um centro cultural criado por um grupo de leigos com todo o incentivo do Dom Antônio, e faço parte hoje, então a gente tem uma convivência com muitas pessoas. E eu conheço, acima de tudo, o trabalho de Dom Antônio. Nesses anos em que ele está aqui na diocese, eu não sei exatamente se são 10, 12 ou 15 anos que ele está aqui, não tenho esse número para dar agora, mas eu sei que ele já, estando aqui, ele já colheu muitos frutos de transformação positiva, pastoral, dentro da nossa diocese. Já são muitas ordenações, a última vez que eu soube, já eram 34 padres ordenados, São padres que estão sendo formados e muito bem formados, com muito zelo pastoral e teológico, Não há nenhuma paróquia sem padre hoje, a maior parte das paróquias tem 2 padres, estamos muito bem servidos sacerdotes, a gama de novos seminaristas no seminário é muito grande, Temos inclusive comunidades formando novos sacerdotes, a Moradas do Senhor, a Legati Christi, tem inclusive alguns sacerdotes que vêm de outros países fazer formação aqui, ou seja, há um florescimento e um fortalecimento vocacional muito grande na nossa diocese. Hoje a nossa diocese é uma das dioceses que mais forma sacerdotes, são inúmeros seminaristas, eu não sei o número exato, mas sei que é uma das dioceses que mais apresenta seminaristas aos cursos de teologia e é uma das dioceses que mais ordena sacerdotes nos últimos anos. Ou seja, é impossível de perceber que há um legado de Dom Antônio, a mão dele sobre a nossa diocese é uma mão fecunda, E observando nesses dias muitos relatos de muitos padres, eu não consegui, a maior deles emocionantes, assim, de verdadeiros depoimentos de filho para um pai, Eu não consegui achar nenhum depoimento
que desabonasse a figura de Dom Antônio. Vindo de pessoas próximas dele, de pessoas comprometidas, de pessoas que têm uma reputação a zelar, eu não consegui encontrar nenhum depoimento que desabonasse a figura de Dom Antônio. E eu gostaria muito de chamar a atenção para que as pessoas procurassem conhecer quem são as figuras que estão acusando Dom Antônio. Porque é muito fácil acusar alguém e processar alguém. Só que quando você acusa e processa alguém, você tem que arcar com o ônus da prova. Você precisa provar o que está acontecendo. E muitas vezes algumas acusações contra figuras públicas surgem justamente para desgastar a figura pública daquela pessoa. Nem tanto, porque o acusador, quando inventa a acusação, quando está a caluniar, tenha alguma certeza de que vai ter mérito na justiça, mas ele sabe que haverá um processo de desgaste e muitas vezes esse processo de desgaste ele pode trazer frutos para quem está acusando antes de que reverbere a acusação. Porque quem acusa caluniosamente colhe os frutos nessa hora, na hora da acusação, na hora da calúnia. Porque com o tempo, se for uma mentira, essa mentira vai vir à tona, a verdade vai vir à tona, né? E as coisas são repostas no seu devido lugar. Agora o problema é que um estrago muito grande já foi feito quanto à honra de quem foi atingido pela acusação. Este é o grande problema. E com relação a este processo, né, que essas pessoas levantaram contra Dom Antônio, há todo um enredo que já foi formado há algum tempo, há cerca de 3 ou 4 anos, quando veio a primeira apresentação, né, da queixa-crime, onde o Ministério Público passou a investigar, e essa investigação durou cerca de 2 anos, inquirindo a dar depoimento muitas pessoas do círculo do acusador e também do círculo de Dom Antônio, e nada tendo sido encontrado, o juiz da primeira instância sequer quis dar andamento no processo, sequer quis dar acolhimento. Ele viu logo que não havia prova, não havia fundamento, não havia aprofundamento legal naquelas acusações para que aquilo fosse levado adiante. Houve também um inquérito da parte eclesiástica, onde foi destacado um pessoal lá do Vaticano, através da Nunciatura Apostólica aqui do Brasil, lá em Brasília, e um grupo de sacerdotes e bispos foi levantado para investigar esta acusação. E vou dizer para vocês que esse processo é até mais criterioso e profundo do que o processo civil da nossa lei civil. Este que o juiz entendeu que não haviam provas. E Dom Antônio foi severamente escrutinado, muitas pessoas foram inquiridas a dar depoimento, né, neste processo canônico. E depois de 2 anos, e de muitos documentos e de muitos depoimentos, nada foi encontrado que desabonasse a figura e a honra de Dom Antônio. Então tudo morreu, tudo acabou, e graças a Deus Dom Antônio inocentado. Ocorre que agora, não satisfeitos com o resultado da primeira instância, os acusadores resolveram levar o processo, recorrer à segunda instância. Isso é absolutamente natural na justiça. Nós temos 4 instâncias no Brasil. A segunda instância, Porto Alegre, é apenas mais um processo do trâmite legal. As pessoas podem recorrer até a 4ª instância. Não há problema nenhum nisso. Só que existem fortíssimos boatos, e eu quero deixar aqui bem claro que são boatos, de que essas pessoas que estão acusando, primeiro, tentaram levantar recursos de Dom Antônio. Olha, Dom Antônio, o senhor nos dê X, bastante dinheiro, houve-se a cifra de 100 mil reais, para que não seja levado adiante, porque não só apresentar o processo, mas haveria uma grande exploração midiática deste processo. E a gente sabe que a nossa mídia nacional,
ela é completamente corrompida. A mídia é formada hoje por jornalistas, na sua grande maioria, ateus e que detestam qualquer tipo de religião. Isso, infelizmente, está escancarado. É só você ligar a TV e ver o nível de jornalismo que a gente está tendo. É só você pegar os periódicos para ler e ver o nível de jornalismo que a gente está tendo que acessar ultimamente. E a maior prova disso é que surgem mídias alternativas que crescem dia após dia, verticalmente, graças a uma certa seriedade que fica clara aos olhos das pessoas que estão sedentas pela verdade. Nós sabemos identificar a verdade. O povo médio, ele clama pela verdade. Quando surge alguém falando a verdade, não interessa se o cenário não é bonito, se a fala não tem aquela estética, aquele garbo do apresentador do Jornal Nacional, mas as pessoas identificam que ali está a verdade. A mídia é capaz de corromper a sociedade. E essa foi a ameaça que foi feita. Dom Antônio, o senhor nos atende em nossas reivindicações ou o senhor vai sofrer as consequências? Dom Antônio sentou os pés firmes no chão e disse que não. E o resultado de tudo isso foi uma verdadeira avalanche de matérias em diversos periódicos online, em diversos periódicos impressos e também na mídia falada e televisiva, né, do nosso país. Saiu matéria nas grandes empresas de televisão aos quatro ventos contra um bispo, um sacerdote bispo lá do interior do Rio Grande do Sul. E o pior de tudo é ver que as pessoas, antes mesmo de tentarem averiguar se se trata de uma pessoa inocente, já logo formam um juízo sobre aquilo que está sendo dito. O caso mais triste que eu tenho para contar para vocês é o caso de uma matéria de um periódico aqui regional que foi postado no Facebook. Quando apareceu na minha timeline, porque eu sigo esse periódico, estava lá bem claro. Justiça da segunda instância aceita processo, uma coisa assim, aceita processo sobre supostas, dizia entre aspas, supostas acusações de abuso por parte do prelado. E eu tenho certeza que nos comentários abaixo, até a hora que eu li, 98% ali, de 75%, eu achei lá uns 2 comentários a favor de Dom Antônio, o resto era só comentário degradando, acusando, destilando ódio contra Dom Antônio como se ele já fosse culpado, como se ele realmente tivesse feito aquilo. O que para mim é de uma tristeza sem precedentes, porque quando você conhece a pessoa e sabe que a pessoa jamais faria aquilo, e você vê que ninguém toma o capricho de minimamente ir ver se aquilo ali pode ter acontecido mesmo antes de fazer um comentário terrível. E aí ali embaixo daquele post, os comentários parecia que tinham saído uma horda de demônios lá do inferno para comentar, porque era cada coisa sem pé nem cabeça, sem fundamento. Pessoas inclusive de outras religiões divagando sobre o sacerdócio, gente que não conhece o sacerdócio, não conhece a igreja, não conhece a sucessão apostólica, não sabe como é que funciona o celibato, não conhece a pessoa do bispo, não sabe como é que funciona a justiça, sequer leu a matéria, que a matéria era bem clara em dizer que havia tido um processo em primeira instância, cuja qual o bispo havia ganhado e que essa era somente uma reapresentação em segunda instância. As pessoas ali fazendo comentários desse tamanho para falar da figura de um homem que sequer conhecem. Por quê? Porque a figura de um bispo ou de um padre envolvido no escândalo sexual choca as pessoas, movimenta os sentimentos das pessoas e traz à tona o que há de ruim no ser humano. E muitos se perguntando, mas será que alguém inventaria uma acusação desta? É certo que ele fez. É claro que ele fez e tem que pagar, porque ninguém inventaria algo assim. Meus amigos, a criatura que acusa Dom Antônio é uma pessoa que os conhecidos da volta dizem, eu vi de pessoas, da boca de pessoas que conhecem ele, que ele sempre apresentou transtorno de personalidade,
esquizofrenia, tinha problemas em casa, foi acolhido na catedral como uma forma de oferecer para ele um ambiente salubre. Os pais queriam internar, por fim ele diz na acusação que quem queria internar ele era Dom Antônio, depois que o Dom Antônio teria cometido o ato e queria internar ele. Mas aí ele dá uma entrevista lá no SBT dizendo que meu pai queria internar, ou seja, ele mesmo na entrevista ele se contradiz, ele revela ali sem querer que meu pai queria me internar, pois no processo ele disse que era Dom Antônio que queria ele internar na época. A pessoa se diz admirador de Satanás e as pessoas não conhecem quem está acusando Dom Antônio a ponto de dizer, mas será que essa pessoa inventaria algo assim? Ora, alguém que simpatiza com Satanás, vocês têm dúvida? O autor e o princípio de todo o mal que há sobre a terra, de todas as desgraças, tragédias, tudo que há de pior no mundo, parte de Satanás? Será que uma pessoa assim não teria imaginação para inventar uma história a ponto de mexer com quem odeia? O diabo odeia a igreja. O diabo odeia qualquer cristão que ame a Deus. Isso as pessoas, e é o mais triste ver católicos ali deflagrando contra o bispo palavras que ele não merece. Então, eu queria apenas dizer para as pessoas que Dom Antônio, na minha opinião, a opinião de quem conhece ele como pessoa, de quem conhece dezenas de pessoas que convivem com ele, Dom Antônio é inocente. Dom Antônio está sendo vítima de uma terrível calúnia. Uma calúnia cuja qual sua honra está sendo manchada e jamais retornará ao padrão anterior. E ele, com todo amor e com toda a paz, reza por seus caluniadores, reza pela nossa diocese, reza por todos nós católicos e também por quem não é católico. E principalmente por aqueles que mais precisam de paz, porque quem encontra numa situação como esta argumentos e artifícios para aumentar a difamação, piorar o ataque contra a honra de um homem honesto e inocente, com certeza essas pessoas não vivem em paz. Então é hora de todos nós nos unirmos em oração, porque isso não está acontecendo à toa. Há um momento muito terrível em que nós estamos passando. Haverão muitos mais sinais. Eu sei que a maior parte das pessoas não acompanha as aparições de Nossa Senhora desde Lourdes, La Salete, Fátima, Garabandal, Medjugorje, Anguera, aqui na Bahia, uma aparição que ainda acontece. Aparições quais a igreja não pede para que ninguém acredite, mas que são vistas como verídicas, porque jamais fogem do ensinamento da igreja de 2000 anos, né? E cujas quais revelações vêm acontecendo, né? Nossa Senhora de Garabandal, Nossa Senhora de La Salete, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Anguera, todas as aparições da mesma Nossa Senhora, para quem é mais leigo no assunto, falam sobre um período em que haveria uma terrível guerra de Satanás. A última guerra de Satanás seria sobre a família. E os tempos de hoje são contra a família. E que o sacerdócio seria muito atacado, de dentro e de fora. Então hoje nós temos sim maus sacerdotes, nós temos sim maus padres, nós temos sim maus bispos, nós temos sim maus pastores. Mas Cristo disse que pelos seus frutos conhecereis as árvores. Então é por conhecer Dom Antônio que eu posso afirmar para vocês que ele não é um mau pastor, ao contrário. Talvez um dos melhores bispos do nosso país e precisa das nossas orações. Exorto a todos a buscar um pouco mais de informação, a levar aquilo que sabe para as pessoas que não têm essa informação. Peçam orações a quem está em dúvida, para que essas pessoas também recebam a luz do Espírito Santo. Rezem por ele e vamos fazer uma defesa forte e aguerrida em favor do nosso bispo, porque ele é um homem bom
e merece isso de nós, seus fiéis. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.